Seja bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre numeral, que é uma classe de palavras. Vamos lá? O numeral está dentro da morfologia, é uma classe de palavras, assim como o substantivo, o adjetivo, o artigo, o verbo. Então, ela está inserido, o numeral está inserido dentro das classes de palavras. Aproveite antes da aula começar de fato, inscreva-se no canal, ative as notificações, conheça meu Instagram também. Vamos lá. Então, os números podem ser representados por algarismos, que nós usamos lá na matemática, e por palavras. Quando os números são representados por palavras, que é aquele extenso, escreva os números por extenso, então se torna uma classe de palavras. Então, está dentro lá da morfologia e é um determinante do substantivo. O substantivo é uma superclasse, é como se fosse um sol, e ali em torno dele giram algumas classes de palavras, como o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Então, o numeral por extenso, o número escrito por extenso é uma classe de palavras. Vamos lá. Então, numeral é a palavra que quantifica seres ou indica a posição que ocupa em uma determinada série. Por exemplo, 1, 2, primeiro, segundo, 1/4, dúzia, dobro, são todas palavras que são numerais. E esse numeral, ele é composto, ele é dividido, ele está inserido em uma classificação. Assim como o substantivo tem uma classificação, o numeral também tem uma classificação. Então, nós temos o numeral cardinal, que indica uma quantidade. É quando nós vamos contar. Então, 1, 2, 3, 1000, milhão, ok? Então, o numeral cardinal indica quantidade. Exemplo, meus alunos irão ler 20 livros durante as férias. Então, 20 é o numeral cardinal. Segunda classificação, o numeral ordinal. Ele expressa a posição de um ser em uma determinada ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Então, indica ali o ser está em uma determinada ordem. O numeral multiplicativo expressa uma quantidade multiplicada. Por exemplo, dobro, triplo, quádruplo. E este numeral, ele pode aparecer, esse numeral multiplicativo, sobretudo multiplicativo, ele pode ali dentro de uma frase indicar, acabar tomando lugar ou do substantivo ou de um adjetivo. Olha aqui o exemplo. Ela é campeã em salto triplo. Nós temos aí, ó, salto triplo. Triplo é um numeral multiplicativo, mas esse triplo também está qualificando o salto. Consegue perceber? Então, ao mesmo tempo que esse triplo ali, ele é multiplicativo, ele é um numeral multiplicativo, ele também está cumprindo uma função de adjetivo, porque ele está qualificando esse salto. Por exemplo, hoje eu vou tomar o dobro de sorvetes. Então, esse o dobro aí, ele também pode estar indicando, ocupando o lugar do substantivo. Então, a gente pode analisar o numeral dessa forma também, cumprindo ali ou uma função de um substantivo ou de um adjetivo. Então, o triplo, quando eu coloco ali o artigo diante dele, ele pode ocupar o lugar do substantivo, certo? E também qualificar. Então, salto triplo, certo? Numeral fracionário é outra classificação e expressa quantidade dividida, fracionada. Exemplo, 2/3, 1/5, metade. Vou comer só 4/5 do bolo. Ok? Ou seja, quase o bolo inteiro, né? Então, nós temos aí essa ideia de divisão, certo? Observações. O numeral, ele pode ser cardinal ou ordinal em algumas situações. Olha só.
Com relação, agora aqui vai ter ainda o numeral coletivo, que entra ali em uma classificação também, mais adiante eu vou falar, mas aqui são algumas situações que pegam. Porque quando a gente pensa em numeral, muitas pessoas deixam como se fosse assim, nossa, é tão tranquilo, numeral é tão tranquilo. Ah, numeral é só ordinal, cardinal, multiplicativo, fracionário, o que é que tem de mais nisso? Igual artigo. Muitas pessoas pensam, artigo, não é bem assim, não é só isso. Nós temos o uso deles inseridos na gramática que faz toda essa diferença. Então, a partir de agora, porque até agora eu passei o beabá, a partir de agora são situações que vão pegar, ou em concursos, ou no dia a dia, ou nas provas. Então, a partir de agora, esta aula aqui ganha outro patamar, tá? Então, numeral cardinal ou ordinal. Quando nós temos ali os meses do ano, o primeiro dia de cada mês, nós vamos usar o numeral ordinal. Então, 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março, sempre o numeral ordinal. A partir do 2º dia, ele volta para o cardinal. Então, 1º de janeiro, ordinal. 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro, 1º de fevereiro, 2 de fevereiro, ok? 20 de fevereiro. Então, a questão dos meses aí do ano tem essa diferença. O primeiro dia ordinal, a partir do 2º dia cardinal. A referência dos dias do mês é feita com o uso do cardinal. O aniversário de Bianca é no dia 5 de janeiro. Entretanto, para o primeiro dia do mês, deve-se usar o ordinal. Hoje é dia 1º de agosto. Inclusive, é interessante fazer esse uso até mesmo quando você for escrever o algarismo. Está lá preenchendo a data, coloca. Por exemplo, meu aniversário é 1º de novembro. Quando colocam lá data de aniversário, data de nascimento, eu sempre coloco 1º em ordinal, a bolinha lá do ordinal, ok? Do 11 e tal, não precisa falar o ano não. Então, é interessante fazer essa observação certa. Não é dia 1 de novembro, que dia é seu aniversário? Dia 1, não, é dia 1º de novembro, ok? Primeiro uso aí interessante, que pode ser cobrado em provas de concursos e também pega no dia a dia profissional. Continuando aí as observações. O correto é 12:30. 12:30 e não 12:30. O numeral fracionário meia concorda com o gênero com a palavra hora, embora a palavra hora não esteja escrita. Por exemplo, eu chego para você e falo assim, que hora que está marcado a consulta? Que hora está marcada a consulta? Você fala 9:30 ou você fala 9:30? Olha como que é. Nós falamos 9:30, 10:30, 11:30. Por que meio-dia nós vamos mudar? Então, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30. Todos os outros horários nós usamos meia. Por que meio-dia nós vamos usar meio, gente? É só seguir, continua. 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, ok? Então, meia, o numeral fracionário aí vai concordar com hora. Alguns numerais variam em gênero, masculino e feminino, né? Gênero masculino e feminino. Então, eu tenho, 2 alunos, 2 alunas. Isso acontece com todos os numerais? Não. 3 alunos, 3 alunas. R$500, 500 maneiras, ok? 400 e 400. Então, alguns numerais variam em número. 1 e 1, 2 e 2. Agora, 3 não varia, 4 não varia, 5 não varia. Então, quando o numeral variar, você tem de fazer a concordância dele, certo? Mais situações aí interessantes. O primeiro, olha essa frase aqui, O primeiro e o último colocados no festival serão premiados. Nós temos aí a palavra primeiro e último. Essas duas palavras são numerais? A palavra primeiro é numeral, mas a palavra último aí não é numeral. Último é adjetivo. Sabe por quê? Porque ele não tem o referente cardinal.
Agora, quando eu uso aqui o último, eu estou substantivando, certo? Mas quando eu uso assim, último... não, porque tem um colocado, então tá certinho aí, ele só está antes do substantivo. O primeiro, numeral. O último colocado, o último aí é adjetivo, está qualificando o colocado lá do festival, ok? Então, primeiro, numeral, último não é numeral. Ele não tem um referente lá nos numerais cardinais. Se eu falo primeiro, o referente lá no cardinal é 1 e o último é qual? Ninguém sabe, né? Então, não é numeral. Numeração de artigos, leis, decretos, assim como lá nos meses do ano, em que o primeiro mês é ordinal e a partir do segundo é cardinal, aqui também acontece algo parecido. Até o nono é ordinal. Então, artigo 1º, artigo 2º, artigo 9º, nós usamos o ordinal, tanto para escrever quanto para nos algarismos. A partir do 10º é cardinal. Então, artigo 3º, artigo 12, certo? Atenção! As palavras um e uma podem ser artigo ou numeral, certo? Tem aqui no canal uma aula sobre artigo e lá eu também falei sobre isso. Mas as palavras um e uma podem ser ou artigo ou numeral. Como que eu vou saber a diferença? Pelo contexto. Se lá no contexto está indicando uma quantidade, é porque é numeral. Se apenas estiver ali indeterminando o substantivo, é artigo. Então, lembre-se, as palavras um e uma podem ser artigo ou numeral. Eu tenho que identificar o contexto. Isso é interessante para questões de concurso. E antes de finalizarmos, nós temos também os numerais coletivos. Por exemplo, dúzia, novena, quarentena, são numerais coletivos, ok? E nós temos algumas expressões que indicam um exagero, ou alguma coisa popular, ou algo de sentimento, que são usados também numerais. Por exemplo, ela é 10, nossa, ela é nota 1000, ou seja, é algo positivo. A criança pintou o 7 na festinha, ela fez bagunça, ela fez 1000 planos para as férias. Então, aqui também é um exagero. Então, nós usamos os numerais também no nosso dia a dia com algumas expressões. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula.